Oi, tia Marlene, a paz do Senhor. É um prazer estar aqui. Eu estou muito, mas muito feliz. Que culto lindo! E eu já quero aproveitar e mandar um beijo para todas as crianças de Limeira, para todas as tias. Eu estou muito feliz, tia Marlene, fiquei muito honrada com esse convite de poder transmitir a palavra de Deus neste culto tão lindo. E que tema maravilhoso, né? Sou precioso para Deus. Ah, que coisa linda, né, crianças? Saber que nós somos preciosos para o nosso Deus. Eu tenho certeza que você já louvou a Deus com bastante alegria, já adorou ao Senhor. Eu quero te convidar para você continuar aí no seu cantinho, ouvindo, porque agora chegou a hora da história, a hora da palavra de Deus, e Deus ele tem uma palavra para o nosso coração, amém? Então fica aí bem quietinho no seu cantinho, e eu quero falar para vocês hoje que você é precioso demais para o nosso Deus. É muito bom saber que nós somos amados, que nós somos preciosos para este Deus tão maravilhoso, que criou todas as coisas, que nos criou com tanto amor. E é a palavra de Deus que nos diz isso, né, crianças? Que nós somos preciosos para Deus. Olha só, Deus, quando nos criou, Ele nos formou com as suas próprias mãos. É a palavra de Deus quem diz. E Deus, quando estava lá na criação, fazendo o homem, Ele fez com muito amor, usou as suas próprias mãos, criou o homem ali do pó da terra. Mas você não é pó. Embora você tenha sido criado do pó da terra, você não é pó. Porque quando Deus estava criando o homem, a palavra de Deus nos diz que Deus, Ele soprou o Espírito dele em nós. Ele soprou, o sopro de Deus, e o homem se tornou um ser vivente. Então, você tem o Espírito de Deus dentro de você. Nós temos dentro de nós o Espírito de Deus. É por isso que nós somos tão preciosos. Que coisa boa é saber que nós somos preciosos para Deus. E eu quero te provar mais ainda que você é muito precioso para Deus, porque você é escolhido dele. Olha só, quando você ainda estava assim, na barriga da sua mamãe, Ele já tinha te escolhido. A palavra de Deus nos diz, no livro de Jeremias, antes que eu te formasse, eu te escolhi. Ai, que coisa linda é saber que nós somos escolhidos por Deus, ainda quando estávamos assim, na barriga da nossa mamãe. Tá vendo como que você é precioso para Deus? Ele te escolheu, por isso que você é precioso. E sabe, crianças, eu posso até comparar você como uma pérola. Exatamente o que é uma pérola? Uma pérola é uma joia rara, uma joia de muito valor. E você é esta joia rara, uma pérola lá no fundo do mar, preciosa. Uma pérola escondida no mar. A tua vida é um tesouro que só Deus sabe cuidar. Aqui no mundo não é teu lugar. Há uma terra que te espera e Jesus vem te buscar. É exatamente assim que você é para o nosso Deus. Uma pérola preciosa demais para Ele. Você tem muito valor para Deus. E por falar em valor para Deus, vamos para a palavra do Senhor? O nosso tempo é corrido, a gente tem que ir rapidinho. Vamos ler na palavra de Deus. Cadê a sua Bíblia, criança? Vamos ver o que diz a palavra de Deus. O nosso tema de hoje: sou precioso para o Senhor.
A palavra de Deus nos diz no livro de Isaías. Já pegou a sua Bíblia? Vamos ler? No livro de Isaías, no capítulo 43 e o versículo 4. A tia Neide vai ler aqui, nesta versão, que é uma versão da linguagem de hoje, uma linguagem diferente, que diz assim, olha: pois para mim você vale muito, você é o povo que eu amo, um povo que merece muita honra. Glória a Deus, aleluia. É a palavra de Deus que nos diz: para mim você vale muito. Quem que está dizendo isso, crianças? É o nosso Deus que nos formou e que nos escolheu quando ainda estávamos na barriga da nossa mãe. Talvez na sua Bíblia a versão é diferente. Em algumas versões está escrito assim, ó: porquanto foste precioso aos meus olhos, eu te amei. Você é precioso para Deus e Ele te ama muito. E eu acho interessante a gente lembrar daquela passagem da Bíblia. Lembra quando Jesus estava ali ensinando as pessoas, e aonde Jesus estava, sempre tinha muitas pessoas, que as pessoas gostavam de estar perto de Jesus, de ouvir os seus ensinamentos. E as mamães traziam as suas crianças para serem abençoadas por Jesus. E as crianças gostavam de estar perto de Jesus. E uma certa vez, quando as crianças estavam se aproximando de Jesus, alguns discípulos achou que as crianças estavam atrapalhando. E Jesus não gostou nada disso. Ele falou: deixai vir a mim as criancinhas, porque delas é o reino dos céus. Olha como você é importante para Jesus. Ele falou que o reino dele pertence a você. Por que pertence a você? Porque você é precioso para Deus. E é interessante a gente perceber que na Bíblia, na palavra de Deus, tiveram muitas crianças que tiveram as suas vidas usadas como um instrumento nas mãos do Senhor. E sabe de quem eu estou me lembrando, crianças? Lembra daquela menininha que era escrava na casa de Naamã? A Bíblia conta essa história e fala dessa menininha que ela foi levada cativa como escrava para trabalhar na casa de um homem muito importante, porém leproso, tinha uma doença terrível. E aquela menininha, mesmo numa condição de escrava, ela deixou ser usada por Deus, porque ela era uma joia rara, ela era uma pérola de grande valor para Deus. E através da vida daquela menininha que abriu a sua boquinha e falou do Deus de Israel, Naamã alcançou a cura para aquela doença terrível. A Bíblia não fala quantos anos aquela menininha tinha, não fala qual o nome dela. Talvez ela tivesse mais ou menos aí a sua idade, mas ela foi preciosa demais para Deus. E sabe, crianças, de quem eu lembrei também? De uma menina que era órfã de pai e mãe. Esther, isso mesmo, Esther. A Bíblia diz que ela foi criada pelo seu tio. Ai, que triste, ela não tinha um papai nem mamãe. Aquela menininha foi criada pelo seu tio, conhecendo o verdadeiro Deus. Até que um dia ela se tornou uma jovem muito linda. E ela teve a oportunidade de ser escolhida como a rainha. E ali como rainha, dentro de um palácio, ela pôde livrar o seu povo de um massacre. Deus usou a vida de Esther, que muito pequenininha ainda, órfã de pai e mãe, teve a sua vida ensinada e guiada pelo seu tio. Então Deus, Ele usa as crianças. Criança, você não precisa esperar crescer, se tornar adulto para ser uma joia rara, para ser precioso para Deus, para ser usado pelas mãos do Senhor. Nós temos aqui na Bíblia a prova de que Deus, Ele escolhe crianças também como instrumento, porque as crianças são preciosas para Deus.
Mas hoje, na história de hoje, a tia Neide quer contar para vocês a história de um menino que ainda bebê foi escolhido e foi joia preciosa para Deus. Sabe quem é? Vamos conhecer essa história? Ela está registrada na Bíblia, na Palavra de Deus, no livro de 2 Reis, no capítulo 11, tá bom? Você vai acompanhar essa história com a tia Neide agora. A Palavra de Deus ele nos conta, existia um rei por nome de Acasias. Olha só, Acasias era o rei lá de Judá. E a Bíblia diz que houve ali uma luta e o rei Acasias, ele foi morto. E quando o rei Acasias morreu, quem assumiu o trono, que não deveria ser ela para ter assumido, mas a Bíblia diz que a sua mãe, Atalia, quando soube que o seu filho Acasias, o rei Acasias, estava morto, ela quis assumir o poder. Não era para ser ela, deveria ser o filho do rei. Mas aquela mulher, Atalia, era muito má. Ela tinha uma sede de poder, ela queria o trono a qualquer custo, queria a coroa, queria sentar no trono. E sabe o que foi que a mãe do Acasias fez? Atalia, a Bíblia nos diz, crianças, que esta mulher, ela mandou matar todos os descendentes da família real. Exatamente, ela mandou matar os seus netos para que ela assumisse o poder. Que coisa triste, uma avó fazer isso, né? Mandar matar os seus netos para assumir o trono. Ela era muito má realmente. Mas a palavra de Deus, na história desse menino que eu vou contar para vocês, fala que tinha uma mulher muito corajosa que se chamava Jeoseba. Quando Jeoseba ficou sabendo deste plano de Atalia para matar todos os descendentes da família real, ela rapidamente foi até o palácio. E a Bíblia diz que lá existia ainda o filho do rei Acasias, o menino Joás. Isso mesmo, Joás era apenas ainda um bebê. E Jeoseba, para que Joás não fosse morto pela sua avó, ela o furtou do palácio. A Bíblia diz que ela pegou o pequeno Joás e levou ele, sabe para onde, crianças? Para o templo, para a casa do Senhor, porque ela sabia que o templo seria um lugar que a rainha Atalia não entraria. Mas Jeoseba, ela não agiu sozinha. Olha quem a ajudou a esconder o menino Joás. Jeoseba era casada com um sacerdote Joiada. E ali, no templo, eles esconderam o menino Joás da crueldade da sua avó. E ali ele ficou, crianças, escondido. Sabe quanto tempo o menino Joás ficou escondido no templo? 6 anos. Não foram 6 dias, não foram 6 meses, foram 6 anos escondido, para que um dia ele pudesse assumir o verdadeiro lugar, que era o trono. Ele que deveria ser o rei. Mas enquanto Joiada e Jeoseba escondiam o menino Joás ali no templo, Joás estava sendo ensinado a palavra de Deus. Ele estava sendo treinado para exercer o seu verdadeiro lugar, o propósito para o qual Deus havia determinado. Deus, ele preservou a vida do menino Joás, porque ele tinha um propósito na vida de Joás, assim como ele também tem na tua vida. Joás era precioso demais para Deus. Teve a sua vida poupada pela sua tia Jeoseba, que Jeoseba, ela era irmã do rei Acasias. E ali ele teve a sua vida poupada pela sua tia Jeoseba, pelo seu tio Joiada, que era o sacerdote. E durante 6 anos escondido, meu Deus, Joás não podia nem sair para brincar, porque
Se Atalia soubesse que ele havia escapado, tanto Jeoseba seria morta e Joás também. Mas Jeoseba arriscou a sua vida para salvar a vida do menino Joás, porque ele era precioso para Deus. E eu quero dizer para você, criança, neste culto lindo, que você é precioso também para Deus. E que Deus, ele tem poupado a tua vida, porque ele tem um propósito, ele tem uma missão para realizar através da tua vida. Porque ele te escolheu, porque você é precioso para Deus. Assim como o menino Joás teve a sua vida poupada por alguém que o amava muito, você também teve a sua vida poupada. Alguém que te ama muito, um dia entregou o seu filho Jesus para morrer em uma cruz, entregou a sua vida por você. Teve na sua cabeça coroa de espinhos, teve ali no seu corpo uma lança transpassada. Ele sofreu por te amar, porque você é precioso para ele, a ponto dele entregar a sua vida em seu favor, para te livrar do castigo do pecado. E sabe o que foi que aconteceu com o menino Joás? A Bíblia diz que o tempo foi passando e quando chegou no 7º ano, o sacerdote Joiada, ele chamou ali os oficiais que eram responsáveis pela guarda do palácio e ali ele contou um segredo. Olha, todo esse tempo eu escondi o verdadeiro rei, o menino Joás. Eu acho que os oficiais até ficaram admirados. Joiada, como assim você conseguiu esconder esse menino todo este tempo? Ele pediu o segredo. Nós vamos apresentar o menino Joás como o verdadeiro rei. Nós vamos tirar a Atalia do poder, porque esse lugar não é dela. E daí eles combinaram, no dia combinado e na hora combinada. Só que agora o menino Joás já estava com 7 anos. No 7º ano, Joiada foi apresentar o menino Joás. Agora ele estava sendo apresentado como rei. E ali as pessoas se alegravam. A Bíblia diz que toda a terra se alegrou, batiam palmas e gritavam: viva o rei! Viva o rei! E aquela alegria toda, as pessoas felizes. E lá no palácio estava aquela rainha malvada, Atalia. E quando ela ouviu aquele barulho, crianças, as pessoas gritando: viva o rei! Viva o rei! A Bíblia diz que ela saiu do palácio e foi ver o que estava acontecendo. E quando ela viu o menino Joás ali encostado ali na coluna do templo, com a coroa na cabeça e as pessoas aclamando ele como rei, a Bíblia diz que ela ficou muito brava e começou a gritar: traição! Traição! Rasgou as suas vestes. E o sacerdote Joiada deu uma ordem que tirassem ela dali do templo, para que não fosse morta dentro do templo. Levaram ela para fora da cidade e ali ela foi morta. E o menino Joás agora assumia o seu lugar de rei. Ele estava agora exercendo o propósito para o qual Deus havia determinado. Deus poupou a vida de Joás, porque tinha uma obra na vida de Joás. E ele também tem uma obra grande para fazer na sua vida. E na história diz que enquanto Joás ouvia os conselhos, os ensinamentos do seu tio Joiada, Deus o abençoou grandemente. Ele foi muito abençoado e muito próspero enquanto ouvia os ensinamentos do seu tio Joiada. Ei, e você? Tem ouvido atentamente os conselhos do papai, da mamãe, das tias da escola dominical, da igreja, que tem ensinado a palavra de Deus para você?
Joás foi abençoado porque ele ouviu atentamente as orientações. E eu quero dizer também para você, mamãe e papai, que está neste culto aí com o seu filho, que Deus, Ele te levanta como Jeoseba, como Joiada, para cuidar do seu Joás, do seu filho, da sua filha, que Deus escolheu. As Atalias deste mundo estão aí fora, fazendo de tudo para tirar os nossos Joás, os nossos filhos, da presença do Senhor. O inimigo não tem medido esforços, ele tem feito de tudo para destruir, mas Deus te levantou como uma Joiada, como uma Jeoseba, arriscando a sua própria vida para salvar a vida daquele a quem Deus escolheu. A vida daquele que é precioso demais para o nosso Deus, que é o seu filho. Deus te escolheu, que Deus te dê coragem, papai e mamãe, para você proteger e guardar a vida dos seus filhos, porque eles são preciosos para Deus. Deus, ele tem um propósito lindo, maravilhoso para a vida dos nossos filhos, mas nós precisamos ter coragem para defender os nossos filhos, para proteger os nossos filhos das Atalias deste mundo, que estão tentando tirar a inocência, tirar aquilo de mais precioso que o Senhor colocou dentro deles. Então, criança, ouça com atenção as orientações do papai e da mamãe, porque Deus tem levantado papai e mamãe, tios e tias do Ministério Infantil para te orientar. Porque você é precioso para Deus e Ele tem um plano lindo, uma história linda, maravilhosa para a tua vida. Então não esqueça disso, que você é precioso para Deus. Não espere crescer para ser um instrumento. Não, Ele quer usar a tua vida ainda criança. Nós vemos que Deus abençoou a vida de muitas crianças porque deixaram ser usados por Deus. Não tenha medo, criança. Tudo o que você precisa, Deus vai te dar. Deus vai te dar coragem. Deus vai te dar autoridade. Deus vai te dar unção para falar do Evangelho. Deixe-se apenas ser usado nas mãos desse que te ama, desse que tem todo amor pela tua vida, que entregou a sua vida em uma cruz, porque você é precioso para Ele. Amém? E neste momento, eu quero fazer uma oração com você. Feche os seus olhinhos aí no seu lugar. Isso, feche os seus olhos e vamos falar com o Papai do Céu. Querido Deus, neste momento, Senhor, nós estamos, Senhor, agradecidos a Ti por esta palavra que o Senhor falou aos nossos corações. Deus, nós te louvamos, te agradecemos por tão grande amor demonstrado na cruz por nós. Obrigada, Deus, por nos amar. Obrigado por entregar o Seu Filho Jesus para morrer por nós. Obrigado porque nós somos preciosos para Ti. Quero te pedir em favor de cada criança que está ouvindo agora esta palavra. Senhor, toma ela nas Tuas mãos. Guarda, protege, Senhor, contra o mal deste mundo. Contra as Atalias que estão aí fora, querendo roubar a inocência, querendo tirar da Tua presença. Mas neste dia, nós declaramos que as nossas crianças são joias preciosas para Ti. Quero te pedir em favor de cada pai, de cada mãe, que o Senhor levante neste dia com autoridade, com a coragem de Jeoseba, com a coragem de Joiada, para esconder os seus Joás, para que eles possam ser bênção em toda esta nação, em todo este mundo. É o que nós te pedimos, Pai. Nós te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Não esqueça, meus amores, você, olha só,
meus amores. Um beijo da tia Neide. Que Deus abençoe a tua vida. Que Deus abençoe a tua família. Um beijo, fique com Deus.